nome é Maralina, eu sou estudante de medicina e membro do projeto de extensão Neurofrequência. Hoje nós estamos iniciando mais um episódio do Neurofrequência, Spotify, disponível também nas redes sociais. E aí nós temos hoje uma convidada especial, a doutora Natália Teles, que é nutricionista. E temos também a participação especial do nosso professor João Bartolomeu, coordenador do projeto e também educador físico. E hoje nós estamos aqui mais uma vez nesse espaço destinado para troca, comunicação, partilha de saberes, na Rádio Universitária FM. Vamos falar de um assunto de grande relevância para a nossa comunidade, que é a obesidade e os impactos na nossa autoestima. Doutora Natália, fique à vontade para partilhar, trazer um pouco da sua trajetória como nutricionista. E antes mesmo da gente começar a falar sobre a obesidade, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória. Bom dia, obrigada pelo convite. Meu nome é Natália, eu sou nutricionista formada desde 2019. Atualmente eu sou mestranda em Ciências da Saúde. O meu foco de pesquisa são doenças hepáticas, especificamente a esteatose hepática metabólica, e a gente busca ali encontrar associações entre o perfil do consumo alimentar desses indivíduos e o grau da esteatose. Eu também sou professora, eu estou dando aula na UNIRG também, e atendo em clínica ambulatorial. Muito bacana, professora. O professor João Bartolomeu, fique à vontade também. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez, obrigado à Rádio UNIRG, estamos lá no Spotify Neurofrequência, então você que está assistindo aí e quer assistir novamente, está lá Neurofrequência no Spotify e no YouTube. A gente vai falar sobre esse tema tão interessante, né? Obesidade e a saúde do cérebro, como que isso influencia a autoestima, o comportamento, ou seja, são dois assuntos muito amplos, né? E influenciam o nosso dia a dia, a nossa longevidade, nossa saúde, as nossas decisões e influenciam hoje e no longo prazo, né? Então, você que se interessa por alimentação saudável, hábitos saudáveis, estilo de vida, fique aí com a gente vai discutir essa relação com a saúde do cérebro. Bacana. Então, dando início, à nossa conversa aqui na Rádio Universitária, doutora, quando muitas vezes nós falamos em relação à obesidade, a gente pensa muitas vezes só em relação ao peso que é refletido na balança. Mas na sua visão como pesquisadora e nutricionista, quais são os efeitos que são menos visíveis em relação à saúde cerebral, e que reflete também no corpo em relação à obesidade? Bom, quando nós pensamos em obesidade, a gente sempre foca ali nos efeitos metabólicos, no aumento de doenças crônicas, então, uma maior incidência de hipertensão arterial, de diabetes, mas a gente também tem que pensar na obesidade como uma inflamação de baixo grau. Então, a gente tem ali algumas citocinas pró-inflamatórias que são liberadas nesse tecido e que vão até alterar estruturas cerebrais. E isso ali modula o comportamento alimentar, o comportamento de uma forma geral. Esse indivíduo está mais propenso ali à ansiedade, depressão, o isolamento social, e aí a gente tem essa relação um pouquinho difícil, com a autoestima e com esses distúrbios mesmo, ansiedade, depressão. Certo, porque a gente sabe que a obesidade hoje é um problema de saúde pública. Muitas pessoas, diante da correria, no cotidiano, elas não conseguem ter uma alimentação balanceada. E isso muitas vezes reflete na saúde mental, São pessoas que muitas vezes não se sentem à vontade de estar em alguns espaços públicos, então elas ficam mais retraídas. E essa relação de corpo e mente é o equilíbrio, Porque saúde a gente sabe que é um contexto de bem-estar, Não tem como a gente isolar a saúde só em um determinado aspecto. Isso. E continuando, doutor, quais são as áreas que muitas vezes pode afetar a memória, o aprendizado, de que maneira essa relação está estreitada com a obesidade? Bom, a gente tem hoje na literatura uma relação com algumas alterações ali no hipocampo, até mesmo na massa cinzenta, massa branca. Mas quando a gente fala de comportamento alimentar, as adipocinas ali que são liberadas, essas citocinas pró-inflamatórias, elas, até mesmo essa sensação de autoestima, autoeficácia, acabam alterando, regiões como o córtex pré-frontal, até mesmo o sistema límbico, com a amígdala, que
fazem parte dessa regulação das nossas emoções e até mesmo do comer impulsivo. Então, é como se a obesidade, ela trazesse ali algumas alterações que dificultasse até mesmo a perda de peso, né? Sim. É porque, de forma mais simples, vamos dizer assim, né? A obesidade gera alterações imunológicas, essa inflamação, que dificulta a tomada de decisões mais racionais, e aí a gente acaba, teoricamente, fica mais impulsivo, e aí retroalimenta, né? Gera esse ciclo vicioso da obesidade sendo alimentada por decisões erradas, por impulso e tudo mais. Então, o foco, a determinação é muito importante para começar um ciclo de reversão desse quadro, talvez. A importância, né, de estar focado, de se dedicar logo no começo para reverter, para prevenir que esse ciclo se continue. Isso, e a gente tem, principalmente ali focando, né, nessa autoestima do indivíduo, a gente tem um termo chamado autoeficácia, que é justamente nesse ponto que o João trouxe, que é na nossa percepção ali de ser capaz de tomar ali uma decisão, né? E aí, como a gente tem todas essas regulações, né, cerebrais, hormonais mesmo, que fazem com que a gente fale, né? Então, eu começo algo e aí eu falho, e aí isso vai me gerar um sofrimento, uma frustração, e aí eu fico nesse ciclo vicioso e eu me sinto cada vez mais incapaz de conseguir sair desse ciclo, né? Sim, e a literatura também traz, doutora, eu estava vendo alguns artigos que há um padrão, né? Que muitas vezes esses pacientes, essas pessoas que lutam contra a obesidade, elas têm dificuldade, por exemplo, de começar determinadas atividades e conseguirem prosseguir. Então, a longo prazo, essa frustração de sempre tentar, muitas vezes, iniciar uma dieta, fazer um exercício físico. Então, isso é muitas vezes um padrão que ele vem se repetindo. E esse padrão, ele muitas vezes está relacionado a outras áreas da vida, né? Porque tem vários estudos que indicam, né, que a pessoa que ela tem problema com obesidade, isso não só reflete na saúde física dela, em outras áreas da vida ela vai ter alguns outros problemas, né? Com disciplina, com ordem. Gera uma insegurança, né? Então, esse indivíduo, ele tá cada vez mais inseguro sobre a sua capacidade. E aí, nem só a capacidade de seguir uma dieta, mas a capacidade de outras habilidades que envolvem ali a vida daquele indivíduo, né? Sim. E o estado de obesidade, que muitas vezes a pessoa se sente muito frustrado por estar ali daquela forma, e muitas vezes não é falta de vontade, né? E hoje a gente está vendo na atualidade, né? Por exemplo, um boom, né, de informações, que muitas pessoas estão cercadas de informações. Mas de que maneira essa informação chega de forma individual a cada pessoa? Porque o traço, ele não é igual, né? Cada indivíduo, ele tem um problema, às vezes metabólico, outras vezes tem outros problemas que são de ordem genética também. Então, cada perfil, ele é individual. E também a história de vida, né? Então, cada um tem a sua história, tem suas preferências, tem ali, né, as próprias frustrações que foram geradas a partir das experiências que nós temos. Então, não tem como a gente falar que é algo igual para todos. Então, esse caminho, ele vai ser diferente porque somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, né? Interessante porque a neuroplasticidade, né, que é a adaptação do cérebro a comportamentos, a hábitos, a tudo mais, bem lá da infância, desde os processos de traumas e experiências que influenciam a obesidade e é que a gente falou há pouco tempo atrás, né, a obesidade influenciando essa tomada de decisão. Então, são dois assuntos muito complexos, né, e a maioria das pessoas está acostumada a essa questão do excesso de gordura, pressão arterial, diabetes, e tem uma outra fronteira que não chega na população em geral, que é a inflamação, que vai gerar a neuroinflamação, que tem a neuroplasticidade, tem o comportamento, tem essa questão da autoestima também. Sim, e doutora, em relação a isso, que é um assunto extremamente complexo, né, que nós muitas vezes não conseguimos estudar isso com tanta profundidade, para a gente poder passar para a comunidade de uma maneira mais clara. Em relação às questões de regulação da fome, saciedade, de que maneira a gente poderia compreender isso para trazer para a realidade? Bom, a saciedade, ela é um sistema complexo, né? Que envolve tanto ali, né, a questão da digestão dos alimentos, mas também, né, questões hormonais, até mesmo, né, neuro ali, com alguns hormônios sendo regulados.
E aí, ele começa desde ali do meu estômago com o volume alimentar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de alimentos que são hipercalóricos, que em uma pequena quantidade a gente tem uma densidade calórica muito alta, a gente também está falando em saciedade. Porque esses alimentos a gente vai conseguir comer uma pequena quantidade. E o volume, ele importa quando a gente fala de saciedade, né? Mas, além disso, a gente também tem alguns hormônios envolvidos. Então, a gente tem, por exemplo, a leptina, PYY, o próprio GLP-1, que hoje é né, das terapias farmacológicas utilizada no tratamento da obesidade. Então, a gente tem toda essa regulação, tanto hormonal, tanto ali, né, do sistema nervoso central, para fazer essa regulação da saciedade. Então, eu gosto de dizer, né, para os meus pacientes que a gente precisa olhar toda essa complexidade da saciedade. Então, aonde comer, o tempo que a gente, né, tem para comer, que às vezes a gente está lá comendo dentro do carro mesmo porque não tem tempo. Mas essa velocidade que eu gasto na minha refeição, ela também implica ali na minha saciedade. Então, comer muito rápido, eu não tenho tempo, né, dessas sinalizações para que eu tenha essa regulação. Então, é muito importante eu ajustar o consumo de fibra para eu aumentar ali o volume da refeição, tomar cuidado com esses alimentos hiperpalatáveis, porque a gente vai ter uma maior densidade calórica nesses alimentos, né? Porque a gente tem esse sistema complexo mesmo com essa regulação. Tem outros fatores como sono, nossa vida apressada, tá sempre perdendo tempo, né? Então a gente quer muito alimentação prática, rápida, e o sono inadequado já influencia todo esse processo do cérebro, de recompensa, de tomada de decisões, alguns hábitos menos saudáveis. Então gera, por isso que a gente fala que é tudo muito complexo, né? A gente precisa ter essa consciência da complexidade dos assuntos para entrar nessa conversa nossa, né? E até mesmo a gente não pode excluir os fatores genéticos, né, que estão relacionados com a obesidade. Então, esses hormônios saciogênicos, por exemplo, a gente tem algumas alterações genéticas que acabam diminuindo, né, essa saciedade. Então, tem algumas pessoas que realmente elas vão ter essa dificuldade no parar de comer, porque elas não vão ter essa sensação de plenitude, de que está satisfeita. Então, tudo isso está relacionado. E aí, é por isso que a obesidade, ela precisa ter esse ponto ali de vista multifatorial mesmo. Então, não é só ali parar de comer, não é só ali fazer atividade física, é muito mais complexo, né? Sim, e é importante a gente trazer a visão de uma nutricionista e do educador físico também. O professor João Bartolomeu, né, entende bastante sobre determinados assuntos. E a gente sabe que às vezes a gente tem preferência por determinados alimentos. Que a gente gosta daquele alimento que traz saciedade, daquele alimento que traz um sabor que muitas vezes é mais avançado, e açúcar, gorduras. E aí a gente percebe que essa dificuldade que a gente tem até de identificar que alguns alimentos que parecem ser não tão saborosos, mas que com a dieta, com a educação física, a gente vai começando, né, a educar o nosso paladar, né, e a ter gosto por certos alimentos que antigamente a gente não tinha, né? E a doutora poderia explicar um pouco de como é que a gente vai construindo essa familiaridade por certos alimentos? Na verdade, assim, a gente sempre parte ali para a alimentação como algo prazeroso. Mas a principal função da alimentação é nutrir o nosso corpo. Então, o primeiro ponto para a gente tentar trabalhar um pouquinho mais a alimentação é olhar para a alimentação de uma forma menos romântica, né? De que é ali algo prazeroso. Então, eu preciso comer porque o meu corpo ele tem necessidade por esses alimentos ali que tem uma carga nutricional maior. E essa construção de alimentos hiperpalatáveis é uma construção mesmo que nós fizemos ao longo da história, né? Dessa transição nutricional que a gente vive. Então, é importante que a gente reconheça isso, de que o alimento industrializado, o alimento rico em açúcar, gordura, ele realmente vai me dar esse hiperestímulo e isso vai me trazer alterações no meu paladar. E essa falta ali de adesão a esses alimentos ali in natura, né, que não tem muito sabor, são mais sem graça mesmo, se a gente tem esses alimentos que estão hiperestimulando esse meu sistema, eu vou ficar cada vez menos ali, né, gostando desses outros alimentos. Então, eu preciso ter um equilíbrio em relação ao consumo desses alimentos, justamente para eu conseguir aceitar os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados. E é importante que a gente não precisa, para ter uma alimentação saudável, e até mesmo você trouxe, Maraline, em relação à saúde, que na verdade a gente coloca a saúde às vezes como um estado de perfeição.
Mas, na verdade, a saúde é um equilíbrio, né? E quando a gente pensa em alimentação, a gente também tem que ir para esse equilíbrio. E a gente tem que pensar que os alimentos ali, né, que são hiperpalatáveis e às vezes vão trazer esse prazer momentâneo pra gente não precisa excluir por completo. Mas a gente precisa ter uma reflexão em relação à frequência desses alimentos, né? Então, às vezes, é algo que tá rotineiro, tá todo dia ali na minha alimentação. Então, eu preciso fazer essa reflexão, porque eu tenho que centralizar a minha alimentação no que realmente vai nutrir o meu corpo, né? Então tem que saber distinguir a emoção da nutrição. Às vezes confunde, né? Como que é esse papel da emoção, da recompensa em relação aos alimentos? E é difícil, né? A gente comemora. Parece que ele sai para comer, para comemorar, Então tem essa confusão, né? De recompensa, tô triste, vou me permitir, vou comer um doce, vou tomar um sorvete. Todas as nossas, né, comemorações, elas estão envolvidas na alimentação e geralmente alimentos super palatáveis. E um ponto importante é a gente tentar encontrar outras formas de prazer, né? E não só na comida. A gente fala assim, às vezes, realmente tudo na minha vida está relacionado à comida hiperpalatável. Então, o primeiro passo é isso, eu tentar encontrar uma outra relação com outras formas de prazer na minha vida. Mas, além disso, quando a gente fala da obesidade, eu preciso pensar nesse aspecto multifatorial e que não é só o nutricionista que vai ajudar nesse processo. Porque é exatamente essa questão do comer emocional. Às vezes, eu não consigo sair desse ciclo, né, de alimentação ali não saudável, justamente porque o meu emocional já vai estar abalado. E naquele momento, aquele momento de prazer ali, que eu tenho um alimento que eu gosto, vai ser muito mais, né, recompensante do que, às vezes, eu pensar em nutrir o meu corpo, né? Então, eu preciso ter essa associação entre, às vezes, psicólogo e psiquiatra para a gente conseguir resolver essas questões emocionais. Sim, e a questão emocional, né, é um fator desencadeante em muitas circunstâncias, né? Porque o paciente, muitas vezes, ele se sente entristecido, deprimido e, às vezes, ele não sabe a quem buscar ajuda. Inclusive, esses dias, doutora, eu acho que você já deve ter atendido inúmeros pacientes. Um paciente queixava para mim dizendo, eu fui no endócrino, fui no nutrólogo, mas ninguém ainda resolveu minha vida. E eu fui na nutricionista e ela disse que eu precisava primeiro encontrar a minha relação com a comida e compreender que esse era um passo decisivo. E aí eu indaguei para ele que realmente a equipe, ela tem uma função muito significativa no tratamento contra a obesidade. Então, não é um paciente que deve ser assistido somente por um profissional, mas essa equipe multidisciplinar tem um desfecho muito mais positivo, né, em relação à saúde do paciente. E é isso, a gente agradece, assim, de maneira, assim, com muito carinho, doutora Natália, pela participação, pela disponibilidade, por trazer para nós tantas informações que são de grande valia. Agradecemos também à Rádio Unig pela parceria, pelo apoio, ao professor João Bartolomeu, coordenador do projeto, que está sempre disponível e dando todo o suporte. Obrigado mais uma vez à Nádio. Professora Natália, para encerrar, quais as últimas dicas, mudança de hábitos, dicas práticas para quem está nesse processo, está enfrentando dificuldade, que a pessoa já tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O que a gente pode compartilhar aqui de dicas práticas para esse ouvinte que está precisando dessa informação? Bom, quando a gente fala de conseguir ter um resultado duradouro para esse paciente, a gente precisa focar no estilo de vida, então no padrão de consumo alimentar. Então, os padrões de consumo alimentar que a gente tem como referência são os padrões ali que tem o maior consumo de frutas, vegetais, né, alimentos in natura. Então, tem uma baixa quantidade de alimentos ali ultraprocessados, de gordura saturada. Mas, assim, uma dica que eu dou e uma mensagem final que eu deixo para os ouvintes, né, para as pessoas que convivem com obesidade, é sempre pense em pequenos passos. Então, a gente precisa colocar metas realistas, né, nesse contexto do paciente. Porque, às vezes, a gente coloca metas ali que são muito irreais. Então, às vezes, eu não consigo fazer uma atividade física, eu coloco para ir todo dia 2 horas. A gente vai falhar e isso vai me gerar esse sinal de frustração. Então, às vezes, ali eu não consigo ficar sem um refrigerante. Vamos diminuir essa frequência primeiro? Então, colocar metas reais dentro ali do contexto desse indivíduo mesmo. Ok, obrigado.
Então, você que pegou o episódio aqui no final, ao vivo, estará lá no Spotify, @neurofrequência, e também no Instagram. Qualquer coisa, pode mandar mensagem que a gente responde em interação. Obrigado.